Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O livro que eu trouxe para a gente estar conversando hoje é esse aqui, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles. E a gente vai estar conversando sobre o capítulo 12, Sistemática Ignorância. E Joana começa assim: vive no inconsciente das massas o conceito falso de que a função da divindade é a de servir sem cessar. Então, Joana vem trazendo para a gente que nós somos herdeiros de algumas tradições e atavismo ao longo das existências, né, que algumas religiões colocaram, cuja função da divindade era nos servir. Né? Isso foi fixado na nossa mente espiritual. Então, muitas pessoas ainda hoje acreditam e questionam por que tudo não está perfeito e acabado? Por que o homem já não é perfeito e acabado, né? O homem é perfeito na sua essência, mas é o nosso trabalho, né, de autoconhecimento, as nossas transformações, esse aparar de arestas, essa conquista das nossas qualidades, esse desenvolvimento das qualidades, é que vai trazer a completude para essa criação. Então, em essência, nós somos perfeitos, mas nós precisamos ainda trabalhar todas essas qualidades, né? Muitos também questionam que, além de perfeitos, o mundo deveria ser totalmente harmônico. Não precisaríamos estar passando por problemas, por provas, por expiações, por angústias, por tristezas. E aí vale lembrar uma coisa que a gente já conversou há um tempo atrás, que nós estamos, segundo a codificação, no mundo de provas e expiações, rumo à regeneração. Então é natural que a grande maioria dos espíritos aqui encarnados tenham provas ou expiações, ou os dois, para passar. E isso não é nenhuma, vamos dizer assim, maldade, né? Ao contrário, são através dessas provas e expiações que nós vamos burilando tudo que em nós ainda precisa ser trabalhado e modificado. E quando a gente fala esse conceito de tudo perfeito, o homem pronto e acabado, o mundo totalmente harmônico, né? Se a gente pensar dessa forma, demonstra que a gente tem um certo acomodamento, né? A gente fica meio acomodado, não quer pôr a mão na massa no nosso processo de evolução. Joana de Ângeles usa até uma expressão aqui. Ela diz assim: só usufruir demonstra um tipo de aposentadoria em relação ao trabalho. Então nós estamos ainda muito longe dessa aposentadoria, né? Nós temos ainda muita coisa para melhorar, para trabalhar, mas quando a gente diz e fala sobre isso, muita gente não consegue perceber, porque esse conceito que Deus, tudo que eu preciso eu peço para Deus, Deus nos atende, Deus põe a mão, Deus resolve, os bons espíritos resolvem, né? É muito mais fácil você ter esse conceito do que você entender que não funciona assim. E nós estamos num momento, né? Num momento de transição, onde o ser humano, segundo Joana de Ângeles, está acordando desse sono, de tantas encarnações meio que no automático. Então, quando ela nos propõe esse despertar da consciência do sono, é ter consciência em tudo na vida, inclusive no nosso processo evolutivo. Porque se eu entender como é que funciona, fica mais fácil de eu caminhar durante a vida. E isso não é esse conceito, né, que tudo vem pronto, que a divindade faz tudo por nós, já vem de muito tempo.
Jesus mesmo costumava dizer o seguinte: quem dentre vós me elegeu como juiz de vossas causas? Quando as pessoas iam lá procurar para que ele solucionasse as coisas, né? A espiritualidade maior, os nossos mentores, Deus, Jesus, eles nos intuem, eles nos auxiliam, eles nos mostram caminhos para que a gente possa fazer a nossa caminhada. Mas a solução, o trabalho, o empenho na mudança, isso é nosso. Essa é a parte que nos cabe. E aí a Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela ressalta mais uma coisa. Esse atavismo está tão arraigado na mente de muitas pessoas que a gente acabou levando isso até para dentro do movimento espírita, dentro do centro espírita. Ela diz assim, que muitos chegam achando que o mentor, né, o espírito protetor, o dirigente, vai dar toda a receita pronta, né? Vai solucionar todos os nossos problemas. E várias vezes eu brincava em reuniões lá no nosso grupo, né? No Grupo Espírita Irmão Carmelo, e dizia assim, olha, se alguém disser que os irmãos aqui vão dar a solução dos seus problemas, tem alguma coisa errada, né? Pode ir embora, porque não funciona assim. E realmente não funciona dessa maneira. Os irmãos, eles vão nos dar orientações, eles vão mostrar caminhos, às vezes, que a gente não está conseguindo ver quando nós estamos envolvidos num problema, numa situação mais difícil que acontece na vida. Então, eles vão mostrar algumas coisas que a gente não está conseguindo enxergar. Mas a solução, a resolução do problema, da expiação, da prova, nós é que vamos ter que fazer, né? Cabe a nós a resolução, a solução do problema. E para isso a gente tem o livre-arbítrio, nós temos essa capacidade de decidir, né? E muitas das vezes a gente está tão envolvido no dia a dia que a gente nem percebe, a gente vai tocando a vida, né? E não percebe que a gente tem que parar, seria ideal que a gente parasse, pensasse no nosso dia a dia, fizesse algumas reflexões, percebesse como é que a gente está caminhando durante a vida, porque o que a gente vai levar daqui, o dia que nós partirmos para um outro plano, são essas conquistas morais, são esses desenvolvimentos das nossas qualidades, das nossas capacidades, né? E também a gente vai frear os impulsos, as coisas que não são tão boas, então a gente vai começar a dominar esse lado sombra e deixar o nosso lado luz florescer. É isso que a gente vai levar de bom, é isso que o ferrugem não, e a traça não corrói, o ferrugem não corrói, a traça não come, né? Esses são os bens que nós vamos levar. É isso que a gente vai construir, né? Construir para o nosso futuro. Então a Joana de Ângeles, ela nos alerta sobre isso, né? Que é importante que a gente entenda que esse subir e descer na nossa vida, né, os momentos de felicidade, depois aqueles momentos não tão bons, isso faz parte, esse movimento faz parte na vida, para que a vida não se torne aquela monotonia onde a gente se acomoda e não faz mais nada e não avança. Então toda prova, toda expiação, ela tem por trás um grande avanço para o espírito, se ele souber aproveitar. É natural que às vezes, dependendo do problema que a gente está vivenciando, do desafio, né, que a gente está vivenciando, quando a gente diz desafio, a gente até melhora já a nossa energia, né? Porque uma coisa que te desafia te impulsiona a fazer. Então, sempre que a gente está vivendo um desafio,
é importante que, mesmo que num primeiro momento a gente se entristeça, outras vezes se revolte, isso é até natural, né, no nosso nível de evolução. Mas não permaneçamos muito tempo nesse tipo de vibração. Vamos procurar entender o que aquilo quer nos ensinar, o que aquela situação está trazendo de aprendizado na nossa vida. E abraçar isso e fazer o melhor possível. Porque é aquela história, né? A lição não aprendida, a lição repetida. E muitas vezes a situação se repete na nossa vida e a gente finge que não vê ou resolve de qualquer maneira, né? E a situação, cada vez que ela se repete com uma intensidade maior. Então, seria interessante que a gente procurasse observar essas situações e resolvê-las da melhor maneira possível para não precisarmos passar por uma situação mais difícil no futuro. E ela diz assim também que é interessante que a gente passe esse conhecimento adiante. É lógico que a gente não vai impor nossas ideias para as pessoas, mas quando tivermos uma oportunidade, explicar da necessidade da não revolta, né? De mostrar para a pessoa, olha, mas você está percebendo tal coisa? Poxa, e se você fizer de determinada maneira? O que você acha? O que você pensa a respeito disso? Quando você traz a pessoa para a reflexão, você instiga ela a pensar, a ter uma atitude diferente, né? A começar a usar o raciocínio do que agir por impulso, que muitas vezes traz mais prejuízo. Então, dessa forma, procurando analisar as situações da nossa vida e auxiliando aqueles que estão ao nosso entorno, a gente ajuda que a sociedade saia dessa consciência de sono e comece a ser mais proativa na sua própria vida. Eu acho muito bonitinho uma metáfora que eu ouvi uma vez, uma moça explicando que ela teve um problema e ficou internada, um problema muito sério, e aí um médico disse para ela que o eletrocardiograma, né, ele registra altos e baixos da nossa batida do coração. Esse é o movimento da vida. Porque quando a vida quando o eletrocardiograma registra uma linha reta, é sinal que não tem mais vida. Então, esse impulso, esse movimento, isso ficou tão registrado para mim, né? Que a vida, ela é movimento. A vida exige da gente algumas coisas, em troca ela dá muitas outras. Então, é importante que a gente tenha olhos para ver e agradecer tantas bênçãos que acontecem dioturnamente em nossa vida e ter forças para passar por esses momentos onde a prova, né, se apresenta. Então, sempre lembrando momentos de felicidade, momentos não tão felizes, mas virão momentos de felicidade, virão momentos não tão felizes. Então, vamos procurar aproveitar cada momento de nossa vida, cada instante da nossa vida da melhor maneira possível. E aí a Joana de Ângeles termina dizendo assim: torna-se indispensável, portanto, que os indivíduos aprendam a usar os próprios recursos, evitando tornar-se carga pesada sobre os ombros do seu próximo, seja qual for o pretexto apresentado. A iluminação é meta que todos devem alcançar a esforço pessoal. A paz é bênção que somente pode ser fruída após as lutas por adquiri-la. Então, tudo nos é dado. Basta que a gente desenvolva da melhor maneira possível. Conquiste o direito dessa paz, conquiste o direito dessa felicidade permanente. Por ora temos momentos de felicidade, mas trabalhando com disciplina,
vamos nos tornando cada vez melhores rumo a essa felicidade perene. Então era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Aqueles que quiserem me acompanhar numa vibração, eu convidaria a cerrar os olhos por um instante, mentalizar a figura de Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que sempre nos inspira. E vamos assim agradecendo a Deus, a Jesus nosso mestre, aos nossos mentores, anjos guardiães, espíritos amigos, agradecendo pelo aprendizado, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo por esse planeta lindo que nós vivemos, agradecendo pelo nosso corpo físico, pela nossa família, pelos nossos amigos, agradecendo por aqueles que ainda não são nossos amigos, mas que um dia serão. E nessa vibração de agradecimento, vamos envolvendo todo o nosso planeta em luz. Que essa luz possa chegar ao coração de todos aqueles que estão sofrendo, que possam, nem que seja por alguns instantes, sentir a mão de Jesus a tocar-lhes a fronte, junto com o nosso amor, para que tenham força e sabedoria para seguir adiante. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem bem, fiquem em paz. Um beijo no coração de todos.